tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus, que a misericórdia e a graça de Deus nos ajude neste momento de reflexão, para juntos meditarmos na palavra de Deus e pela mesma sermos fortalecidos na fé. Amém? Olha, irmãos, nós fizemos aí a leitura destes versículos. Nós não iremos tratar nesta noite aqui especificamente sobre a armadura de Deus, conforme é descrito aqui, né? Mas nós queremos voltar o nosso foco para, mais precisamente, o versículo 18, que fala: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito. Amém? Nós vamos meditar falar nesta noite mais uma vez sobre oração, certo? Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela está classificada ali no conjunto das cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma, onde ele ficou preso em prisão domiciliar por 2 anos. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas são denominadas e classificadas de cartas da prisão, por conta do apóstolo Paulo ter escrito estas cartas enquanto ele estava em prisão domiciliar em Roma por um período de 2 anos, certo? Posteriormente ele foi solto, e aí, mais lá na frente, foi preso novamente e decapitado. Aqui o apóstolo Paulo, ele trata de algumas questões nesta carta, e quando chega agora já para o final da carta, ele fala no versículo 10, como se ele estivesse fazendo um resumo de tudo, né? Dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele, a partir do 13, ele descreve aí a armadura, né? Aí vamos lá, no versículo 13 ele fala dessa armadura: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. No 14, vamos lá, ele descreve aqui a armadura, né? Estais firmes, tendo cingido os vossos ombros com o quê? Com a verdade, né? Esteja na verdade, permaneça na verdade, ande na verdade. Quando ele diz aqui, cingir-vos os vossos lombos com a verdade, andar na verdade. Depois, estáis cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, ande com a justiça, faça a coisa direita, faça a coisa certa, certo? Não seja parcial, ou melhor, isso, não seja parcial, permaneça na imparcialidade, seja justo, certo? Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, permaneça no Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé,
certo? A fé aqui é aquilo que nós cremos, o nosso conjunto de normas doutrinárias bíblicas que nós cremos, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de quê? De quê, meus irmãos? Da salvação. Tenhamos consciência da nossa salvação. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Agora diga assim comigo, vamos lá, ó, bem forte. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus. Olhe como ele começa no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus aí? Vamos lá. Verdade, justiça. Vamos lá, diga bem forte. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus. Amém? Pronto. O interessante é que quando o apóstolo Paulo descreve aqui esta armadura, falando para os irmãos, no demais, irmãos meus, permanecei no Senhor e na força do seu poder. Quando ele descreve a armadura, que é o que? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus, né? Quando ele diz tudo isso, aí ele conclui dizendo assim, como é que está escrito aí no versículo 18? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. No 19, ele diz assim: orem também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, certo? Aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim: para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, o fato dele estar preso. Mas ainda assim, mesmo preso, ele diz assim: orem por mim, para que quando eu começar a pregar, eu pregue com ousadia, eu pregue com confiança, mesmo estando preso. Mas ele continuaria anunciando. Portanto, aqui no 18, como é o foco da nossa reflexão e atenção, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo conclui dizendo assim: depois que nós estivermos revestidos da couraça da verdade, revestidos com a verdade, depois que nós estivermos revestidos da justiça, depois que nós estivermos na preparação do Evangelho da paz, depois que nós tomarmos o escudo da fé, depois que nós tomarmos o capacete da salvação, depois que nós estivermos de posse da palavra de Deus, da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, aí ele ainda diz assim: mas continue orando, orando em todo o templo, andando na verdade, andando na justiça, andando no Evangelho, com a fé no coração, com o capacete da salvação, com a certeza da salvação em Cristo, e ainda com a palavra de Deus. Aí ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Aqui neste versículo aqui, meus irmãos, nós olhamos para cá e vemos o apóstolo Paulo como se ele estivesse fazendo uma conclusão de toda aquela armadura que ele desenvolveu, dizendo assim: agora permaneça orando, estejamos orando, bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Vamos lá, primeiro, diga assim: é através da oração, diga bem forte, que nós desenvolvemos comunhão com Deus. Observe que o apóstolo Paulo diz que mesmo depois de estar revestido da justiça, da verdade, com a couraça da justiça, com o Evangelho, com a fé, com a salvação, com a palavra de Deus, aí ele diz: continuemos orando, porque somente através da oração nós iremos desenvolver nossa comunhão com Deus. É necessário para nós
justiça, na fé, com a salvação na palavra, mas também é necessário para nós termos uma vida de oração, de comunhão com Deus através da oração. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós iremos, meus amados irmãos, obter a comunhão plena com Deus, iremos obter uma comunhão forte com Deus, iremos obter uma comunhão profunda com Deus, uma comunhão e uma intimidade com Deus através da oração. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Só quem tem desejo de ter mais comunhão com Deus, levante suas mãos aos céus. Isto será possível através da oração. É orando que nós obtivemos comunhão com Deus, é orando que nós ouvimos a voz de Deus, é orando que nós nos tornamos mais sensíveis a Deus, é orando que nós alcançamos mais experiências com Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Muito crente busca ter experiência com Deus, um convívio com Deus. Muitos crentes buscam ter uma comunhão profunda com Deus, mas tem uma vida de oração rasa. Desejam ardentemente uma vida de comunhão, desejam ardentemente uma vida de experiência com Deus, desejam ardentemente no coração ouvir a voz de Deus falando nos ouvidos, mas às vezes nossa vida de oração é rasa. Precisamos mergulhar no mar da oração, precisamos mergulhar na oração para ouvirmos a voz de Deus, para termos comunhão com o Senhor, para alcançarmos os objetivos que nós temos pela frente a buscar. Aleluia. Somente a oração. É através da oração, meus amados irmãos, que nós alcançamos mais comunhão com Deus. É através da oração que nós alcançamos maior sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. É através da oração que nós temos mais experiências com Deus. Aleluia. Homens e mulheres do Antigo Testamento alcançaram vitórias. Homens e mulheres do Antigo Testamento viveram experiências com Deus. Homens e mulheres do Antigo Testamento tiveram comunhão com Deus através da oração. Aleluia. Vamos citar apenas um exemplo aqui. Daniel, na Babilônia. Observe, meus amados e queridos irmãos, que o Daniel, ele tinha uma vida de oração com Deus, e que isto quase lhe custou a vida, por conta deste desejo, desta vontade, desta prática, por conta da oração, da vida de Daniel ser um homem de oração. Ele quase perdeu a vida. Todos nós conhecemos bem a história. Mas o interessante é que quando Deus fala a Daniel, ele diz assim: Daniel, muito amado. Observe que Deus, ele expressa ali uma maneira de falar com Daniel de forma especial. Observe que Deus, através da oração, Daniel alcançou um nível de comunhão com Deus, e até mesmo quando todos pensavam que Daniel iria morrer, através da oração Deus deu vitória ao seu Senhor. Bendito seja o nome eterno do Senhor. A oração, ela também, meus amados irmãos, é através dela que a igreja prega o Evangelho com mais eficácia e poder. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja já recebeu o revestimento do poder, a igreja está incumbida da responsabilidade de anunciar o Evangelho, e quando nós voltamos para Deus através da oração, a nossa pregação torna-se mais eficaz. Quando nós voltamos nossos corações para a prática da oração, nós obteremos vitória, alcançaremos resultados, veremos a mão de Deus agindo em favor da sua igreja. Basta tão somente voltarmos à prática da oração com o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Quando nós vemos aqui
próprio apóstolo Paulo foi um homem que teve, desde o seu primeiro encontro com Jesus, lógico, o apóstolo Paulo era judeu, existia já ali consigo já uma prática de oração, mas desde o seu primeiro encontro com Jesus, o apóstolo Paulo já começou a entender o propósito de Deus, entender os planos de Cristo para com a sua vida, isso tudo por meio da oração. Lá, Jesus falou com Ananias, disse: olha, vai lá, ora por ele. O apóstolo Paulo também estava orando naquele momento, bendito seja Deus. Tudo isso por meio da prática da oração. Nós precisamos, meus amados e queridos irmãos, desenvolver esta prática na nossa vida. Precisamos voltar à prática da oração como éramos. Precisamos cada vez mais entender que é por meio desta prática, que é por meio da oração que nós alcançaremos a vitória, que nós alcançaremos os resultados, que nós alcançaremos os nossos objetivos. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Vamos louvar a Deus.